Moçada do Vestibulex, estou eu aqui, professor Ferrari, com agora uma aula especial de História do Brasil para vocês. Ao invés de focar em um determinado período, eu quero trabalhar com vocês um fenômeno, ou melhor, uma estrutura da história do nosso país, que são as constituições brasileiras. Então essa aula, para não ficar muito longa, eu dividi ela em duas, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, hoje nessa aula a de 1824 até a de 1934, né? E aí na aula de número 2 nós vamos ver a Constituição de 1946 até a de 1988. E por que eu acho que é importante, por que eu tô acreditando e apostando nesse assunto com vocês que estão aí me assistindo? Pelo seguinte, nesse ano nós comemoramos 30 anos da nossa Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã, ao mesmo tempo em que nós comemoramos 50 anos do ato institucional número 5, que é o ato que serve para, na verdade, acabar de uma vez por todas com qualquer vestígio que houvesse de democracia no Brasil, né? A partir de 3 de dezembro de 1968, nós vamos ter a instituição do ato número 5 e esse ato ele acaba com todo e qualquer tipo de liberdades individuais no nosso país. Então esses dois assuntos, né, a Constituição de 1988 e o ato institucional número 5, eles estão ligados diretamente à história das nossas constituições. Então alguma coisa pode ser cobrado ou perguntado de vocês nesse sentido, tá? Outra coisa que eu quero só falar para vocês antes de começar a falar sobre as constituições é a seguinte: eu não vou me aprofundar aqui nessas videoaulas sobre o contexto histórico de cada Constituição, né? Claro, vou falar um pouco por cima sobre um ou outro, né? Explicar um pouquinho o contexto, mas vocês vão ficar, Ferrari, tu não falou sobre isso, tu não falou sobre aquilo. É porque não é o momento, tá? O momento agora é a gente focar nas características de cada uma dessas Constituições, né? Então eu vou começar com vocês aqui, ó, falando sobre a Constituição de 1824, né? A nossa Constituição Imperial ou a primeira Constituição brasileira. Vale lembrar que existia um pré-projeto de Constituição após a independência. A nossa independência foi em 1822. Em 1823 nós tínhamos uma Constituinte estabelecida. E essa Constituinte estava fazendo aquilo que nós chamamos hoje como a Constituição da Mandioca, né? Aí o Dom Pedro I mandou fechar essa Constituinte e estabelece uma Constituinte apenas, vamos dizer assim, mais fechada, de pessoas mais próximas a ele, que fez uma Constituição quase que sob encomenda. E essa Constituição é a Constituição de 1824. Vale lembrar então que ela é uma Constituição que surge num momento de disputas políticas do Brasil. Que disputas políticas são essas? De um lado, o Dom Pedro I, claro, né? E do outro lado, os latifundiários. Os latifundiários, eles queriam um poder mais descentralizado, pois eles queriam mais poder nas mãos deles. Enquanto, obviamente, que o Dom Pedro I, ele queria um poder bastante centralizado nas mãos da monarquia. Bom, primeira característica aqui dessa Constituição, tá? Primeiro, o Brasil é uma monarquia constitucional e hereditária. Se vocês perceberem, eu coloquei o constitucional entre aspas, por quê? Porque esse constitucional, ele não é bem assim, visto a presença do poder moderador, sobre o qual eu já vou falar, tá? Além disso, o voto estabelecido é o voto censitário, né? O voto censitário ele é por renda. O que quer dizer isso? Só tinha poderes políticos, poder de voto, ou mesmo poder de eleição para cargos legislativos, as pessoas que tivessem uma renda, né, não são nem as pessoas, né, na verdade são os homens, porque aqui não tem o voto feminino, os homens que tivessem uma renda superior a 100 mil réis. 100 mil réis hoje, assim, gente, numa escala bem aproximada, daria mais ou menos 12 mil reais. Então imaginem vocês como essa Constituição, ela era excludente, né, porque previa que só quem ganhasse acima de 12 mil reais pudesse votar. Imagina um absurdo hoje você ir lá na sessão eleitoral, né, pedir para tirar o título de eleitor e eles pedir junto a folha de pagamento, e essa folha de pagamento tem que ser acima de 12 mil. Era mais ou menos assim que funcionava. Claro que não existia folha de pagamento, né, era em cima principalmente da questão da terra produtiva e assim vai, tá? Então vocês vejam que na verdade ela é uma Constituição extremamente elitista. Tá? Bem de acordo, claro, com as políticas do Império. Outro ponto importante dessa Constituição de 1824 é a chamada política do padroado, tá, gente? A política do padroado, ela é o contrário de um Estado laico, porque aqui a gente vai ver, na verdade, a política do padroado, ela já é uma política existente em Portugal desde os séculos XV e XVI, que foi importado de uma certa forma também para o Brasil, né? Aqui, o Dom Pedro, ele é um dos chefes da igreja,
E a igreja ela escolhe se submeter ao Estado brasileiro mediante a garantia da inexistência de outras religiões no território brasileiro, tá? Então é um toma lá da cá, na verdade, né? A igreja está submetida, o Estado garante que a religião católica vai ser a única religião, além, é claro, do Estado subsidiar bispos, subsidiar padres e do Dom Pedro, no caso o imperador, o Dom Pedro II também vai usar dessa prerrogativa depois, né? O imperador, ele também é o chefe da igreja. O que é importante a gente dizer, tá? Só para ficar claro, que alguém pode perguntar, Ferrari, e os protestantes aí nas imigrações e não sei o quê? A política do padroado no Brasil ela vai seguir a seguinte, né? Fica redundante. Mas ela vai partir do seguinte princípio. Outras religiões, elas até podem existir, mas elas não podem ter aspecto de culto. Então, quando a gente pega algumas regiões do Brasil, como por exemplo, mais no sul, né? Você tem várias casas onde os protestantes, luteranos, presbiterianos, né? De diversas confessionalidades se reúnem, mas não pode ter aspecto externo de templo. Então, por exemplo, lá você tem uma escola, né, como é o caso, por exemplo, da cidade de Joinville, Santa Catarina, ou mesmo de Blumenau, você tem uma escola que é mais ou menos da década de 1870, e aí quando você tem a proclamação da República em 1889, que cai o padroado, o sino da igreja ele vai ser construído só em 1889, às vezes 19, 20 ou 25 anos depois da construção daquele primeiro prédio, né? Então, só que daí também é importante a gente atentar o seguinte, né? Essa abertura religiosa, vamos dizer assim, ela é para religiões europeias, religiões brancas. As religiões de matriz afro, elas não são necessariamente contempladas com essa vista grossa da lei, né? Tem toda uma questão de preconceito, perseguição, mas como eu falei, são assuntos os quais nós não necessariamente vamos abordar agora, e sim em outras aulas, em outra hora, tá? Em outras oportunidades, né? E por fim, a característica mais marcante dessa Constituição é que, em vez de ter 3 poderes, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, essa tem 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o poder moderador, né? O que é o poder moderador? O imperador, ele tinha o poder executivo e o poder moderador também, ou seja, ele tinha 2 poderes. O poder moderador, né, é meio lógico, mas dava ao imperador o direito de moderar os outros 3 poderes, o que configurava praticamente também o direito de intervir diretamente no Legislativo e no Judiciário. Esse poder moderador, ele vai emprestar ao Império Brasileiro meio que um viés quase absolutista, né? Como era de praxe antes das revoluções liberais na Europa, tá? Então o Brasil ele tem esse peso e inclusive o poder moderador vai ser alvo de muitos protestos e muitas reclamações, principalmente por parte da elite, né? Porque lembra o que a elite cafeicultora, o que a elite agrícola do Brasil ela queria? Ela queria ter poder político, né? Então que o poder fosse federalizado e o imperador ele vai fazer o quê? Ele vai centralizar. Tá? Onde que isso muda de figura? Isso muda de figura depois da proclamação da República, e aí nós entramos na nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, né, que configura a gente então como uma república. Olha aqui, 1891, né, uma república onde a Constituição é no modelo dos Estados Unidos da América, tá, gente? Então, nessa Constituição agora nós temos 3 poderes. O Brasil ele é uma república federalista, ou mesmo uma república federativa, onde os estados têm autonomia. Olha agora a descentralização de poder, né? Inclusive é aqui que o Floriano Peixoto vai ter problemas lá, porque o pessoal vai querer que o Floriano Peixoto vai ter a Revolução Federalista no Rio Grande, porque vão dizer que o Floriano Peixoto ele é muito centralizador, assim como era o Marechal Deodoro da Fonseca, então está nesse contexto aqui. E o voto dessa Constituição, ele é um voto aberto, tá? O que vai colaborar diretamente para o voto de cabresto, né? Porque o voto não era secreto, eu tinha que chegar na sessão eleitoral e falar assim, eu quero votar no fulano de tal, na frente de todo mundo, né? O que ajudava então na coerção dos eleitores. E também universal. Percebam que novamente eu coloquei aqui aspas nesse universal pelo seguinte: agora não é mais por renda. Qualquer um poderia votar, menos analfabetos, mendigos, soldados, religiosos. Aqui não era a pessoa que tinha uma religião, mas sim ministros, padres, bispos e afins, ou seja, pessoas que faziam da religião a sua profissão, né, vamos dizer assim, o seu modo de vida. E as mulheres eu coloquei um ponto de interrogação pelo seguinte: a Constituição ela não diz abertamente que está excluído o voto feminino. Por outro lado, ninguém nem levou em consideração a possibilidade das mulheres votarem, tá? Então aqui mulher ela ainda não vota, isso não está formalizado na Constituição, mas ela não vota, tá? E o último ponto aqui importante também dessa Constituição de 91
é o Estado laico. Aqui agora nós vamos ter a separação entre Estado e Igreja. Isso é visibilíssimo quando se proíbe, por exemplo, os ministros religiosos de votarem, né? Então aqui agora tem essa separação, você começa a observar então agora os templos, aquela coisa como eu falei para vocês, tá, gente? Agora eu só vou pedir um tempinho aqui para vocês, eu vou mudar a nossa lousa e a gente já volta. Agora sim, né? Vamos continuar aqui com as constituições agora. Essas duas dizem respeito, gente, àquilo que nós conhecemos como o período Vargas na história, tá? A primeira é de 1934 e a primeira Constituição do período varguista, tá? O Vargas, como a gente sabe, né, chega ao poder pela Revolução de 1930, então de 30 até 34 ele vai ficar com o governo provisório, aí por conta da pressão, primeiramente dos paulistas, vão fazer a Constitucionalista de 32, né, com apoio de outros estados da federação, o Vargas vai chamar uma constituinte e vai ser promulgada a Constituição de 34, que vai ser a mais democrática que o Brasil já teve até então. Tá? Quais são as principais características dessa Constituição de 1934? O voto ele é secreto, né? Agora nós temos escrito na lei, na letra da lei mesmo, o voto feminino, ou seja, as mulheres elas passam a exercer os seus direitos políticos, tá? Nós vamos ter a inserção também da legislação trabalhista, agora na Constituição de 34, então a gente vai ver lá a questão das 8 horas de trabalho, direito a férias, né? Direito a uma série de aposentadoria, direito à licença saúde, uma série de leis que não existia até então em nenhuma Constituição brasileira. Lembrando que já passamos pelas transformações dos surtos industriais, primeiro do Império, depois a industrialização da Primeira República e agora nós temos também a industrialização do Estado Vargas como um todo. Então aqui nós temos também a preocupação com o trabalhador urbano, lembrando, né, que essas leis aqui trabalhistas elas dizem respeito ao trabalhador da cidade, né? O trabalhador rural ele vai entrar num outro momento da lei brasileira, ok? Além disso, né, nessa Constituição é também prevista a autonomia sindical e é criada a justiça eleitoral, né? O Vargas ele vai trazer, o Vargas e sua equipe, obviamente, né? Eles vão trazer a justiça eleitoral aqui para combater o problema das fraudes e tudo mais aquilo que havia. Então vejam que aqui nós vamos ter também uma garantia dos direitos políticos dos cidadãos, tá? Por isso que a Constituição de 34 ela é importante. Só que ao mesmo tempo o que nós sabemos? Na década de 30, o mundo como um todo, ele vem se tornando cada vez mais tenso, por quê? Por conta da iminência da Segunda Guerra Mundial. Então a polarização política que se desenvolve, né, em vários lugares do globo, vai se desenvolver também no Brasil. O Brasil ele passa a ser também campo de batalha de correntes ideológicas diferentes, né? Nós vamos ter ali o integralismo, com a principal figura do Plínio Salgado, que é praticamente não, né? Ele é o partido fascista brasileiro da época. Nós temos a questão do nacionalismo exacerbado, aquela coisa toda, e para combater principalmente a questão da violência dos integralistas contra o movimento operário e contra líderes trabalhistas, é criada a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então esses dois grupos, eles refletem de uma certa forma as polarizações que acontecem também, por exemplo, na Itália e na Alemanha da Europa. E tudo isso vai gerando aquele clima que está sendo o clima, vamos dizer assim, que está levando à Segunda Guerra Mundial. Além disso, nós vamos ter em 1935 no Brasil a intentona comunista, né, ela liderada pelo Luiz Carlos Prestes e pela Olga Benário, que não vai ter sucesso por conta da pouca adesão, né, dos militares ao movimento. E essa tensão toda e o medo de um golpe comunista, né, o medo de um golpe socialista, levam a um temor das classes médias urbanas e das classes médias altas brasileiras, o que vai abrir espaço para a então Constituição de 1937, também dentro do período Vargas, né, que é a Constituição que marca o início oficial do Estado Novo e tem por apelido a Constituição Polaca, porque ela era muito parecida com a Constituição polonesa do mesmo período, tá? Aqui, ó, nós podemos dizer, gente, que tem início a ditadura varguista, né? Como a gente vai perceber nas principais características, então, dessa Constituição, ó. O legislativo, ele vai ser fechado nos 3 níveis, ou seja, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, então não existem mais os legislativos. O judiciário, ele vai estar atrelado ao executivo, aqui ó, o judiciário vai ficar menor que o executivo, né? Então, vejam que é uma centralização absurda de poder na figura do presidente, que no caso é o Getúlio Vargas, né? O Estado Novo, ele é muito a figura, assim, de um Estado em estado sempre de guerra, tá? Vamos lembrar que o estopim para o Estado Novo e para essa Constituição de 37
é o famigerado plano Cohen, né? Que era um plano que depois se descobriu que era falso, de possíveis ataques comunistas. Então, por isso que o Vargas usa isso como justificativa para essa centralização de poder, tá? Atendendo o quê? Atendendo a todo um receio também de nível mundial, certo? Além disso, nós vamos ter o estabelecimento de uma polícia política, né? Que então ia atrás de opositores do governo Vargas, ia atrás de críticos ao governo. Nós vemos também o recrudescimento, o aumento da censura e também o aumento de poder do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que além de servir para censurar, servia também para fazer a construção da imagem do governo, por meio da exaltação da figura do Getúlio Vargas, por meio da construção de livros didáticos, por meio da construção de uma própria cultura brasileira. Mas isso também vai ficar para as nossas aulas sobre o período Vargas, tá, moçada? Além disso, nós temos o restabelecimento da pena de morte no Brasil, e aqui principalmente chama a atenção que é uma pena de morte também para crimes políticos, né? Isso é bem típico de uma ditadura, porque uma democracia ela virtualmente não teria crimes políticos, a não ser acabar com a própria democracia, né? Mas aqui então se chama a atenção para isso, e também a intervenção nos estados, né? O Getúlio Vargas ele vai nomear interventores que vão agir diretamente nos estados. Certo, gente? Essa é a nossa primeira aula sobre as constituições, tá? Percebam aí, fiquem ligados, né, que a gente vai ter também a segunda aula, ela sai essa semana ainda, não precisa se preocupar, ok? Mas para não perder a segunda aula, para não perder a sequência, se inscreve no nosso canal aí, né? E dá um gostei aí também no vídeo se vocês gostaram, obviamente, tá bom? Fiquem espertos aí, na próxima aula a gente continua o nosso assunto. Abraço!